Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou deixar bastante detalhes sobre o apóstolo Pedro. Portanto, é muito interessante você assistir esse vídeo até o final. Mas antes de tudo, meu amigo, se inscreva em meu canal, deixe o like, curta os meus vídeos e ative o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então seja bem-vindo aqui no programa Cenário Bíblico. Mas antes de tudo, eu deixo um shalom todo especial da parte do grande Deus Yud-He Vav-He. Exatamente, meu amigo, o nome original de Deus, Yud-He Vav-He. E o nome original do seu filho Jesus, Yahushua. Não é verdade? O nome original de Jesus, Yahushua. Então, a paz de Yahushua para você. E a paz também, Shalom, do grande Deus, Yud-He Vav-He, para você. Tá bom? Vamos aprender sobre o apóstolo Pedro? Então, pessoal, o primeiro detalhe sobre Pedro é o seguinte. Pedro tinha 4 nomes. Os judeus chamavam Pedro de Simeão. Porém, Simeão foi traduzido para o aramaico como Simão. Simeão foi traduzido como Simão. Depois, Pedro foi chamado em grego de Cefas. É o terceiro nome. E aí veio Jesus e chamou Pedro de Pedro. Isso aqui é muito legal. Então, Pedro tinha 4 nomes. Já anotou? Porque agora vamos passar para o segundo detalhe. E o segundo detalhe é o seguinte. Pedro era filho de João com Joana. Olha aí, pessoal, que legal. O nome do pai de Pedro, João. O nome da mãe, Joana. É muito fácil, né, pessoal? Terceiro detalhe. Qual era a tribo de Pedro? A tribo de Judá. Pedro era da tribo de Judá. Era a tribo guerreira. Por isso que Pedro tinha uma espada. Tá bom? Vamos passar para mais um detalhe? É o quarto, né? Olha aqui, vou anotar o quarto detalhe. Qual era o nome da esposa de Pedro? Então, pessoal, o nome da esposa de Pedro era Helena. Mas também ela era chamada de Perpétua. Helena Perpétua. Ou seja, em Israel, ela era chamada de Helena. E em grego, ou entre os gregos, era chamado de Perpétua. Anotou? Então, a quarta pergunta, ou melhor, a quinta pergunta sobre Pedro. Vou anotar aqui. A quinta pergunta. Pedro tinha filhos? Lógico, pessoal. A tradição fala que Pedro tinha 2 filhas e 1 filho. Qual que é o nome da filha primogênita de Pedro? Pessoal, o nome da filha primogênita de Pedro se chamava Pretolina. Pedro realmente tinha 3 filhos, ou seja, 2 filhas e 1 filho. E aí eu faço uma pergunta que não quer calar. Qual que é o nome do filho de Pedro? Você sabe? O nome do filho de Pedro, porque o nome da filha era Pretolina. E o nome do filho? Você sabe? Ah, isso é uma pérola grande, hein? Portanto, eu gostaria que você lesse aqui o comentário, porque eu vou deixar uma pérola sobre o filho do apóstolo Pedro, que ninguém nunca falou aqui no Brasil. Eu vou deixar um detalhe sobre ele aqui abaixo, tá bom? Vamos passar, pessoal, agora para a sexta pergunta. Qual era a profissão de Pedro? A sexta pergunta, né? Qual era a profissão? Então, pessoal, Pedro trabalhava como general de guerra. Depois, quando terminou a guerra, Pedro se tornou pescador. Não é verdade? E então, depois de pescador, Pedro se tornou apóstolo. E depois de apóstolo, Pedro se tornou o segurança de Jesus. Anotou tudo isso aí? Pedro era general de guerra. Terminou a guerra, Pedro se tornou pescador. Depois, Jesus salvou Pedro. E Pedro se tornou apóstolo. E depois de apóstolo, Pedro se tornou o segurança de Jesus. Por isso que Pedro andava com a espada para proteger Jesus. Tá bom?
Isso aqui, pessoal, são pérolas. Já se inscreva no meu canal, deixa o like aí. Me ajuda, meu amigo. Me ajuda, minha amiga. Tá bom? Para que eu possa crescer aí no meu canal. Meu amigo, vamos falar sobre a idade. Então, pessoal, qual que era a idade de Pedro? Pessoal, quando Pedro aceitou a Jesus como Salvador, Pedro tinha aproximadamente 32 anos. Então, pessoal, Jesus tinha 30 anos e Pedro tinha 32 anos. Então, Pedro era 2 anos mais velho que Jesus. Isso, pessoal, é um tempo próximo, tá bom? Isso aqui é a segunda tradição. Pedro era mais velho que Jesus entre 2 ou 3 anos, tá? Anotou? Vamos passar para mais um detalhe. A morte de Pedro. Então, pessoal, Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, no dia 13 de outubro do ano 64 a 66. Anotou aí? Isso aqui é muito forte, pessoal. É muito forte. Observe que eu estou correndo, porque eu vou falar sobre Pedro, mas eu vou falar também sobre João, e provavelmente, se der tempo, eu vou falar sobre Judas Iscariotes e sobre Paulo. Então tem muitas coisas aqui para a gente aprender, tá bom? Então estamos falando agora sobre a morte de Pedro. Pedro morreu em Roma, de cabeça para baixo, tá? Isso aqui é muito forte. Na verdade, Pedro foi crucificado, né, de cabeça para baixo. Então, pessoal, Pedro, no Novo Testamento, representava Joabe, do Antigo Testamento. Você se lembra que lá no Antigo Testamento, Davi tinha um general de guerra por nome Joabe? Então, no Novo Testamento, Jesus tinha Pedro como general de guerra. E no Antigo Testamento, Davi tinha Joabe. Então, Pedro, no Novo Testamento, representava Joabe, do Antigo Testamento. Pedro representava Joabe. Joabe era o general de guerra de Davi. E Pedro era o general de guerra de Jesus. Anote aí, meu amigo. Anote aí. Porque tem muita gente aí que fala que tudo é heresia. Mas é porque não estuda história. Entendeu? Não estuda tradição. E só acredita na Bíblia. Faz bem. Mas a Bíblia, meu amigo, é um livro extraordinário. Por exemplo, se a Bíblia estiver na primeira prateleira da sua biblioteca, a Bíblia se torna a cabeça. Se estiver no meio da prateleira, a Bíblia é o coração. Se estiver embaixo, a Bíblia é os pés. Tá bom? Então, a Bíblia, meu amigo, é insubstituível. A Bíblia é o melhor livro, é o mais vendido, foi o mais perseguido em todos os tempos, foi o mais queimado, entendeu? Mas assim, ninguém conseguiu destruir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então assim, é bom você confiar na Bíblia inteiramente, porém você precisa conhecer um pouquinho da história, porque tem detalhes na Bíblia que só através de um bom dicionário para você entender o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia é um livro cultural, é um livro histórico, entendeu? E aí tem muitos detalhes na Bíblia que são detalhes históricos, são detalhes culturais, que aqui no Brasil não tem. Por isso, às vezes, você precisa dos livros extras bíblicos para você entender corretamente o que a Bíblia está falando. Então, pessoal, vamos falar aqui mais sobre Pedro. Quem foi o substituto de Pedro? Então, pessoal, Pedro morreu e quem substituiu Pedro? Pessoal, quem substituiu Pedro foi Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. Marcos também era filho de Maria. Qual que era o nome do pai de Marcos? Flávio. Entendeu? O nome do pai de Marcos era Flávio. Ele não era judeu. O nome da mãe de Marcos, quem era? Maria. Está lá em Atos 12. A igreja na casa da irmã Maria. Então, meu irmão, tudo isso tem em meus livros, tá? Eu só estou aqui trazendo essas pérolas pequenas, podemos dizer. Isso aqui, pessoal, são pérolas pequenas. Porque as pérolas grandes estão em meus livros. Meu amigo, olha os livros aqui. O primeiro livro é o livro do Gênesis. Aqui tem pérolas maravilhosas, entendeu?
Olha o segundo livro, o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Aqui tem pérolas grandes, meu amigo, coisa linda, entendeu? E também, pessoal, eu fiz o terceiro livro, que é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Em novembro, agora, de 2022, está saindo o meu quarto livro. Então, compre o meu quarto livro já na pré-venda para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Porém, pessoal, agora mesmo você já pode comprar esses dois aqui, olha, tá bom? O do Gênesis, com 715 páginas. O dos sermões, que é para pregadores. Esse é para estudantes, tá bom? O do Gênesis. E esse dos sermões, as pérolas do conhecimento, é para pregadores. Aí tem também o Olaria de Obreiros, que é para obreiros. E agora, em novembro de 2022, está saindo o quarto livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. A glória do conhecimento. Meu amigo, são 4 livros, tá bom? Ligue agora mesmo nesse número aqui, olha. Ligue agora mesmo no número que está aqui na tela do vídeo para adquirir todos esses materiais. Por quê? Porque eu estou falando sobre Pedro. Vamos continuar. Eu estou falando sobre Pedro. E depois que eu terminar aqui de falar sobre Pedro, eu estarei falando sobre João. Por quê? Porque João, aquele que era discípulo amado, se casou com a filha de Pedro. Você sabia disso? Então, meu amigo, esses detalhes estão em meus livros. E em meus livros, eu vou deixar tudo sobre Matias, que foi aquele discípulo, o apóstolo, que substituiu Judas Iscariotes. Esse Matias é o mesmo Zaqueu, que subiu na árvore. Todo mundo já conhece a história, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Meu amigo, tá tudo em meus livros, tá bom? Tá tudo em meus livros. Vou falar sobre André, vou falar sobre Tiago. E esses detalhes, pessoal, profundos, que ninguém nunca deixou aí nas redes sociais. Então assista tudo e muito mais sobre os apóstolos de Jesus, tá bom? Para você fazer uma mensagem legal, quando você for fazer uma mensagem sobre Pedro, você vai saber que Pedro tinha 4 nomes, você vai saber a que tribo Pedro pertencia, você vai saber também o nome da esposa de Pedro, o nome dos filhos de Pedro, você vai saber também qual foi o trabalho de Pedro, você vai ficar sabendo a idade de Pedro, sobre a morte de Pedro, sobre o representante de Pedro no Antigo Testamento e sobre o substituto de Pedro, sobre a morte de Pedro. Meu amigo, tudo e muito mais sobre Pedro. Você é pastor, você é pastora e precisa conhecer tudo isto. Tudo isto. E você, meu amigo, tem que comprar livros. Porque tem aquele livro do blá blá blá, né? Você estuda e não aprende quase nada. Ou seja, você estuda muito e aprende pouco. Não é verdade? Tem livros assim, que você estuda muito e aprende pouco. É feita aquela Bíblia de estudo de rodapé. É dessa grossura, né? 4.000 páginas. Mas você estuda, não fala o nome da esposa de Pedro, não fala o nome dos filhos de Pedro, não fala quem foi o substituto de Pedro, não fala a profissão de Pedro, não fala sobre os 4 nomes de Pedro. Entendeu? Tem aquela Bíblia lá, tem aquele dicionário que você comprou que não fala. Não fala. É uma vergonha. E é caro, né? O dicionário é um absurdo. Uma Bíblia de estudo aí é um absurdo, meu irmão. Eu tenho Bíblias aqui no meu escritório que custou R$700. Uma Bíblia. 700. Mas não tem esses detalhes que eu preciso. Eu quero saber, meu amigo, que, por exemplo, qual o nome da mãe de Judas Iscariotes? Eu quero saber, por exemplo, qual o nome do pai de Judas Iscariotes? Qual o nome da esposa de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes tinha filho? Eu quero saber. Entendeu? A Bíblia fala que Judas Iscariotes tinha filhos. A Bíblia fala, lá no livro de Salmos, fala que Judas Iscariotes tinha filhos. Fala que Judas Iscariotes tinha filhos. No livro de Salmos fala. Entendeu? Você quer saber qual que é o salmo
que fala sobre a família de Judas Iscariotes, eu vou deixar aqui na descrição o número do salmo que fala sobre a vida de Judas Iscariotes, tá bom? Então, meu amigo, você precisa de materiais que falam tudo sobre os apóstolos. Por exemplo, sobre Paulo. Quantos anos tinha o apóstolo Paulo? Tem que saber, entendeu? Qual que era o nome da esposa de Paulo? Você sabe? Isso está em meus livros, mas você precisa saber. Quem foi o substituto de Paulo? Você precisa saber. Então, Paulo morreu em Roma, degolado, não é verdade? Decapitado. E quando a cabeça do apóstolo Paulo caiu no chão, ela se chocou 3 vezes. A cabeça do apóstolo Paulo foi arrancada com uma espadada, e a cabeça caiu em um lugar, depois pulou, caiu no outro, e depois pulou, caiu no outro lugar. Em 3 lugares. E o que nasceu ali? Segundo a tradição, você sabe? Então, pessoal, vou deixar tudo. Tem tudo isso em meus livros. Aqui não precisa falar não, porque a maioria já tem meus livros. Mas agora está saindo o meu 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto. Pessoal, compre os livros. Eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, para você que é pregador, é o dos sermões. Você que é estudante, é o livro de Gênesis. Você que é obreiro, é o livro A Olaria de Obreiros. Olha aqui na descrição que eu vou deixar o link de cada livro. Aqui embaixo, na descrição. É só clicar aí que você vai ver tudo sobre esses livros, tá bom? Então compre, meu amigo, compre. Vamos fazer outro vídeo agora sobre os demais apóstolos, para não ficar muito grande, entendeu? Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número
62994080257.